Olá, bom dia! Como é que vocês estão? Fazendo os últimos ajustes aqui para vocês irem chegando, receber vocês em mais uma live, Hora do Chá. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Já tô com meu chá aqui e hoje eu ramelei um pouquinho no chá, ele tá um pouquinho fraquinho, mas é um chazinho de hortelã. E serve já para esquentar nesse frio aqui pra gente fazer esse bate-papo na sexta-feira de manhã. Então, bom dia! Vamos lá, bom dia. Você no chá ou no café? Boa, boa. Deixa eu ir dando um oi pro pessoal que tá entrando. Sejam muito bem-vindos. Eu vou comentar uma coisa com vocês que eu tava, inclusive, falando nos stories dessa semana sobre que chegou julho, né? Passou aí do meio do ano e geralmente as pessoas começam já a pensar, nossa, já tá se aproximando mais agora do fim do ano, o que eu fiz até aqui? Será que eu tô satisfeita ou não? Às vezes bate até aquela preocupação, né? E aí eu fiquei pensando em mim. Falei assim, poxa, interessante, né? Eu recebo pessoas com esse tipo de preocupação e fiquei me perguntando, e eu? Será que eu tô preocupada e tal? E é interessante que quando eu comecei a fazer uma retrospectiva de como é que foi os últimos meses, né? Desde o início do ano até aqui, eu fiquei satisfeita, foram meses bem produtivos, meses em que eu caminhei de acordo com aquilo que eu queria. Então, é sempre importante tomarmos cuidado quando a gente chega nesse período do ano e quando a gente se questiona, será que eu estou indo no caminho certo? Ou será que eu estou me sentindo parada, estagnada, sem evoluir? É interessante você pensar, mas os passos que você deu até aqui, eles realmente iriam te levar a outro lugar, a não ser esse que você está? E aí eu fiquei pensando nisso essa semana, compartilhei posts aqui para quem me acompanha e provavelmente viu, né? E eu acho que não seria diferente não começar a live já falando disso, até porque é a primeira live de julho, né? Ou não? Primeira live de... Sim, a primeira live de julho. Não é a primeira, mas semana passada eu tava com a cabeça tão assim que eu nem me liguei que tinha virado mês. Vocês verem, né? Mas enfim, eu tô animada, porque eu vou tirar uma semana nesse mês também de férias para descansar. E mesmo quando a gente faz o que gosta, é importante a gente descansar, não é mesmo? Mas e aí, deu tempo de vocês chegarem pra gente entrar no assunto? O assunto da live hoje é super importante, inclusive utilidade pública, coisas que você deve fazer para evitar uma crise de ansiedade. E tenho certeza que todos podem ser beneficiados com isso, até porque ninguém está imune a vir sofrer por uma crise de ansiedade em algum período da vida, como também ninguém, né, está imune a não presenciar alguém próximo a vir passar por algo do tipo. Então, com algumas ferramentas que a gente adquire, né, na nossa vida, a gente pode, às vezes, não só usar para nós mesmos, mas aplicar ali para ajudar o outro. Então, é sempre importante a gente ampliar os nossos conhecimentos, né? E lembrando sempre que o resumo da live vai ficar disponível lá no Telegram, então, aquela mensagem de sempre, né? Para você que não faz parte, seja bem-vinda lá. Então vamos lá. Bia, por que temos crise de ansiedade? Será que tem um papel importante na nossa vida? Qual é a função dela? Para que ela serve? Tem faixa etária? Tem pessoas que realmente não tem como escapar de ter, outras nunca vão ter na vida? E aí, quando eu falo de função, se a crise de ansiedade tem algum tipo de função na vida, acho que já deve ter pessoas falando assim, só se for para fazer a gente sofrer, né? Porque, ó, vou te falar uma coisa. O que tem de gente chegando nos hospitais com sintomas de ansiedade, mas achando que tá tendo um ataque cardíaco, um problema respiratório grave, e aí depois de fazer toda aquela aparelhagem de exames e descobre que realmente estava tendo uma crise de ansiedade, não é brincadeira, viu? Porque é muito comum das pessoas confundirem os sintomas da crise de ansiedade com outras questões, né? Não que nenhum desses sejam graves, não que nenhum desses realmente não venham trazer prejuízos significativos, mas quando se trata de uma crise de ansiedade no hospital, ali comparado com um problema cardíaco mesmo, a forma que o médico, os profissionais vão te atender realmente é uma forma diferente. Até porque quando identifica que a crise de ansiedade já vai para o caminho mais fácil. Tipo, opa, já sabemos o que é, então vamos tratar assim, assim, assado. E por que eu estou começando a falar sobre isso? Porque eu acho interessante, antes de falar como evitar, de explicar para as pessoas que não sabem o que é uma crise de ansiedade.
Porque pode ser que pessoas venham aqui e não saibam nem o que é ansiedade, nem o que é uma crise de ansiedade. Então, como é que eu vou evitar uma coisa que eu não sei, né? Ansiedade, como eu sempre falo, de uma forma bem simples, ela é uma reação emocional do corpo, natural, certo? E ela tem a função lá de dar disposição, motivação, energia. Mas quando em alto nível, ela desregula e ela acaba agindo de função ali no nosso corpo totalmente o oposto, né? Então, tudo isso que eu falei de benefício, ela age de uma forma oposta. E aí, eu classifico, né, que essas crises de ansiedade, em nós, ela pode se manifestar de duas formas. A mais comum, eu vou usar essa nomenclatura para ficar mais fácil para vocês entenderem. Não que as duas não sejam bem recorrentes, mas a mais comum que as pessoas se referem é aquela crise de ansiedade mais aguda. Bia, o que é a crise de ansiedade mais aguda? É essa que realmente leva muitas pessoas a recorrerem ao hospital, porque elas estão com falta de ar, uma palpitação muito grande, uma sensação de perda de controle do corpo, da mente, os pensamentos começam a acelerar e fica com aquela sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer. Uns, inclusive, acreditam fortemente que pode vir a morrer, que está tendo realmente um ataque cardíaco, ânsias de vômito. Então, são as manifestações mais fortes, mais agudas e que é realmente, inclusive, a que as pessoas mais conhecem. Mas eu diria que essa, né, quando ela vem, ela realmente vem muito forte, mas eu diria que antes dela existem algumas manifestações que eu nomeei como manifestações silenciosas da ansiedade, que elas são realmente muito sutis, mas quando você consegue ali já identificar o que você está sentindo, o que está acontecendo, torna inclusive muito mais fácil você evitar com que venha desenvolver essa manifestação mais forte, que você venha de fato a ter que se deslocar para um hospital e achando realmente que é alguma coisa muito mais grave, sendo que você pode ali de formas muito simples identificar e evitar isso. Então assim, a mais silenciosa que eu falo que a ansiedade se manifesta é quando, por exemplo, você começa a ter dificuldades para dormir, começa a comer compulsivamente, quando você começa a se coçar, quando você começa a perceber que no seu corpo está aparecendo manchas que antes não tinha, quando você, por exemplo, está muito irritada, a paciência literalmente é uma coisa que você está tendo dificuldade, fica chorosa, tipo, você tem muitas crises de choro por qualquer motivo específico, você acaba, né, o corpo ali também, porque é uma manifestação tanto emocional quanto do corpo, né, muito junto, né, tanto que existem teorias que vão falar o quê? Que a ansiedade, ela é uma manifestação muito psicossomática. Bia, para de falar termo de psicólogo, me explica. Quando eu digo psicossomático, eu estou dizendo que é a junção do nosso emocional, ou seja, coisas da nossa cabeça, né? Que elas são revertidas e passadas para o nosso corpo, que é quando se torna algo visível. Então, ou seja, quando eu vejo uma coceira, eu coço, aí fica vermelho, aí, por exemplo, pode escamar, pode vir uma mancha. Aí aquela coisa eu tô vendo, é visível. Então, esse movimento de uma ansiedade que começou na minha cabeça, que se reverteu e se transformou ali numa mancha, é o que a gente chama de sintomas psicossomáticos. Então, entendeu? Aí, mesmo eu usando termos de psicólogo aqui, consegui explicar para vocês. Então, essas formas, né, de manifestação aqui é o que eu chamo de manifestação silenciosa. Porque muitas pessoas não sabem que aquela coceira está sendo uma reação de um medo, de uma preocupação, de um alto nível de estresse, de ansiedade que ela está tendo ali no dia a dia dela. Ela tem dificuldade para dormir, ela fica lá na cama, ela não consegue fazer a ligação de nossa, eu não tô dormindo porque alguma coisa tá me preocupando, né? Ela já acha que, tipo, é uma coisa comum. Ah, nossa, que estranho, hoje eu não dormi bem, mas não sei por quê. Então, esses são sinais, assim, que todo mundo, de fato, pode manifestar e, às vezes, nem sabe que aquilo pode ser questões da ansiedade. Então, por isso que é importante. Inclusive, eu vou compartilhar aqui com vocês, para ajudar na compreensão, uma experiência própria que eu passei, que foi uma vez, eu era estudante de psicologia na época, e era véspera de prova, e sempre tive dificuldades para lidar com esse tipo de situação específica.
E eu tava lá em casa, deitada no sofá, e não estava fazendo nenhum esforço específico. E eu senti meu coração batendo muito forte, muito forte. E eu falei assim, nossa, que estranho. Para quem já me acompanha, sabem que eu só fui realmente aprender sobre ansiedade e que eu era inclusive uma pessoa que sofria disso na faculdade. Eu passei 20 anos da minha vida sem saber o que era isso. Então, ou seja, essa live que eu tô fazendo com vocês, né, de falar sobre esses sintomas silenciosos, de como identificar e tal, é uma coisa que eu passei muitos anos sem saber, né? Não tinha lá, tipo, um nome, como dar nome, como saber como pesquisar, identificar. Então, eu sofri por muitos anos com isso. Então, lá no sofá, eu lembro que meu coração estava disparado. Um respirar que parecia que o ar era gelado, que queimava, assim, os pulmões. E eu fiquei, gente, mas o que está acontecendo? O que é isso? Era uma manifestação silenciosa da ansiedade. E aí você me pergunta, nossa, quantas vezes então eu talvez realmente não estava tendo uma crise de ansiedade e nem percebi? E às vezes as pessoas que têm mais essa manifestação silenciosa, quando olha para o outro naquela fase mais aguda, às vezes olha até com um olhar de julgamento. Nossa, para que tudo isso? Eu sou ansiosa e não fico assim. Aí começam os julgamentos, os momentos de preconceito que algumas pessoas têm de olhar para a ansiedade do outro e sem esquecer que cada um manifesta de uma forma diferente, né? E arrisco dizer que a silenciosa é que afeta mais pessoas e que a aguda geralmente é um grupo mais específico. Então é importante a gente pensar. E outro exemplo, que é inclusive um exemplo que eu já uso várias vezes para conversar com vocês, é de quando eu era criança. Inclusive, na época que eu atendia crianças no consultório, hoje em dia eu não atendo mais, hoje em dia meu foco é o tratamento e controle de ansiedade de adultos especificamente, né, através do atendimentos online. Mas eu lembro que na época que eu atendia criança, chegava muita criança com dificuldade para dormir, e eu tive isso também. Foi o primeiro sintoma de ansiedade que eu tive, dificuldade para dormir, pesadelos. Então, é muito delicado a gente parar para pensar, e quando a gente pensa assim, tipo, caramba, é muito inteligente a forma como o nosso corpo escolhe comprar como forma de se comunicar, e se a gente não saber identificar, né? É até engraçado que é como se a gente fosse aprender um idioma novo. Eu tô no processo de aprender um idioma novo, gente. eu tô querendo aprender muito inglês, né? E ainda não me vejo como aquela pessoa assim, nossa, boa. Mas é um treinamento. E é interessante quando você vai aprendendo os termos, você vai começando a usar, e aí quando você vai ouvir uma música, você vai ouvir alguém falando, você já fala, opa, eu já identifico esse termo aí, esse verbo. E quando a gente passa a se autoconhecer, conhecer os sinais que o nosso corpo manda, é esse mesmo processo. Né? É até interessante quando chegam alguns pacientes para mim e falam, Bia, eu tive uma crise de ansiedade e identifiquei. Nossa, eu fico tão feliz porque eu começo a ver ali ela colocando em prática, né, no dia a dia dela, as coisas que ela aprende em terapia, que levaram inclusive ela a não só identificar a crise de ansiedade, mas vir a evitar. Né? Então isso para mim, que como profissional que trabalho com isso, é muito gratificante, né? E aí eu destaco a importância da gente sempre observar os nossos hábitos. Bia, por que você agora vai entrar na questão de hábitos, né? Me explica, porque a gente estava falando de sintomas, e agora o que o hábito tem a ver com sintomas e o que o hábito tem a ver com ansiedade? A gente vive uma rotina muito frenética hoje em dia, né? Eu acho difícil dentro por exemplo, considerando aonde eu frequento, as pessoas que eu tenho contato, pode ser que você tenha contato com pessoas diferentes, mas na maioria das vezes eu tenho tido mais contato com pessoas que cada vez mais estão adotando estilos de vida mais acelerados, mais frenéticos. Informação, excesso de responsabilidade, assumir muitos compromissos, muitas coisas para fazer e tal. E esse estilo de vida a gente sempre precisa perguntar para nós mesmos. Isso que eu estou adotando, isso que eu estou escolhendo, trazendo para perto de mim, eu tenho condições de sustentar? Porque quando a gente faz essa simples pergunta, antes de iniciar, fazer uma escolha, ir para tal lugar, assumir uma responsabilidade,
Quando a gente se pergunta, eu tenho condição de assumir mais esse tipo de coisa? É como se a gente tirasse até um peso do corpo, tirasse até um peso dos ombros de, nossa, eu tô criando consciência até onde eu consigo ir, até onde eu não consigo. E eu vejo muita dificuldade nas pessoas de se questionarem esse tipo de coisa. Será que o estilo de vida que eu levo, eu tenho condição para sustentar? E se eu tô sustentando, o que eu tô, né? E tá me custando? No sentido de não tenho tempo para nada, não cuido de mim, não durmo direito, tô sempre lá com a mente acelerada, fazendo um monte de coisa. E aí eu fico pensando, se a pessoa se perguntasse e passasse a perceber de uma forma muito simples o que ela está perdendo quando ela escolhe sustentar uma vida que ao mesmo tempo ela não está conseguindo, ela evitaria muitos problemas, inclusive emocionais, muitos problemas em questão de doenças crônicas, físicas. Porque a ansiedade, ela também é fruto de maus hábitos. E, inclusive, hábitos que a gente coloca na nossa vida lá que às vezes nem tem necessidade. Quando a gente assume, responsabilidades que não precisam. E aí eu lembro que quando eu pensei nessa live, me veio muito essa pergunta na cabeça. Quantas pessoas não estão desenvolvendo ansiedade, aceleradamente, porque estão escolhendo adotar vidas que elas não sustentam? Inclusive eu fiz uma live segunda-feira, que eu fui convidada pelo André Ari, que ele estava falando sobre ansiedade no trabalho. É um tema que eu gosto muito de falar. E ele me perguntou por um momento, Bia, você suspeita por que está crescendo muito o número de pessoas ansiosas, né? Como o tema era sobre o contexto de trabalho, né? Eu especifiquei mais por esse lado. Mas se a gente for ampliar essa pergunta, eu diria que são muitas pessoas adotando estilos de vida que às vezes elas nem se identificam, que às vezes nem há necessidade e que às vezes não têm condição de sustentar. Outro palpite, no palpite juntando com a minha... Eu falo palpite, mas só para vocês entenderem, porque se eu ficar falando de hipótese diagnóstica, hipótese científica, pode ser que torne até chato aqui, como é um bate-papo, então eu quero aproximar vocês mais para a ideia do que eu quero falar. Então, quando eu falo um palpite, eu quero juntar essa questão científica de estudos, mais uma visão minha como profissional e mais junto a minha experiência dentro lá dos meus atendimentos com os meus pacientes. Eu vejo que também é um reflexo muito grande de gerações passadas, que também não sabiam o que era ansiedade, não sabiam o que era crise de ansiedade, não sabiam muito menos como evitar uma crise de ansiedade. E muito menos de que o estilo de vida, como esse que nós vemos construindo com o tempo, poderia contribuir para isso. Então, coloco sim que a falta, talvez, de informação das gerações passadas, e isso não foi passado para as atuais, contribuiu para o cenário que a gente está vivendo. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. E pode ser que algumas pessoas ouçam isso e nem achem estranho. E aí, passando, então, dessa questão dos hábitos... Ai, eu fui ver os comentários aqui e cliquei no negócio. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que vocês estão comentando. Deixa eu ver. Bom dia, sim. Então, psicossomática é uma manifestação do meu corpo para uma angústia da minha mente? Exatamente. Exatamente, Bruno. Eu já passei por isso, o Henrique e Kátia, exato, né? E é tão ruim, né? É tão ruim quando a gente passa por uma situação como essa, porque a gente fica com uma sensação de impotência. Realmente, essas crises de ansiedade faz com que pareça que nós não estamos tendo controle de nós, mas não. Nós temos controle sim. Já sofri muito a ideia de que braços curtos podem abraçar o mundo. Graças a Deus a terapia eu consegui aprender que andar com o tamanho das pernas e braços é uma benção. Boa. Lu, é muito importante essa pergunta, será que darei conta do que estou assumindo? Pois é, e é uma pergunta simples, né? E, inclusive, uma coisa que eu gosto muito de ver na minha prática com os meus pacientes é que, às vezes, questionamentos simples levam para grandes mudanças, grandes transformações. E a ansiedade impede de nós de enxergarmos as coisas mais óbvias e que, inclusive, o quanto aquele simples pode nos levar mais longe. O ansioso esquece e quer ignorar esse processo. E aí, diante disso, a gente literalmente vai casar esses pontos com o que eu estava falando em questão de hábito. Por quê? Então vamos lá. Vamos imaginar aqui juntos. Você está lá num dia, né, um dia da sua semana, e você está lá no seu estilo de vida e tal. E aí, de repente, ali naquele dia ou naqueles
últimos dias dentro daquela semana, você acaba entrando em contato com um dos três motivos mais comuns para desencadear crise de ansiedade. Primeiro, contato com traumas passados, lembranças traumáticas, que envolve isso. Quando você se vê diante de um grande desafio, uma entrevista de emprego, uma prova, tem alguma conversa que você tanto teme com alguém, ou quando você está diante de uma mudança muito grande. Também mudança de emprego, mudança de cidade, mudança de estado civil. Então, esses três motivos são os mais comuns para causar crise de ansiedade em qualquer pessoa. Então, vamos imaginar lá que você está indo no seu dia e você tem contato com alguma dessas situações. E aí, quais vão ser as 5 formas que você vai encontrar ali no seu dia, nesse dia, para já começar a colocar em prática e não vir a contribuir para que aquele sentimento que começou, né, aqui, não venha de uma forma muito intensa para o seu corpo e venha causar essa crise, essa dor, essa manifestação aguda que eu falei no início da live. Fiz aquela separação, não desconsiderando a silenciosa, tá? Mas a primeira delas é, quando a gente começa a ficar ansioso, a gente já começa a acumular tensão dentro do nosso corpo, começa a gerar estresse. E aí, aquele estresse, ele precisa ser liberado. E aí, o que acontece? O que barra esse estresse? Geralmente, o ansioso, ele é uma pessoa passiva. O que é passiva? Ele não consegue pôr pra fora. Ele guarda pra ele guarda aquela tensão dentro dele e aquilo fica remoendo ele. Então, uma estratégia para começar já a ajudar o corpo a liberar aquela tensão pra fora é praticar alguma atividade física. 15 minutos ali, você fazer uma caminhada, você fazer uma musculação, você fazer... pode optar pelo simples, né? Por isso que eu até já falei de início uma caminhada. Só esse simples movimentar vai ajudar o seu corpo a começar a liberar esse excesso de tensão que já começa a ser produzido a partir do momento que você entra em contato com aqueles 3 pontos que eu falei agora há pouco. Tá, fiz uma atividade física, então tô lá, eu tenho aquele compromisso que tá me angustiando no início da manhã, acorda um pouquinho mais cedo, já faz essa caminhada para você já começar a preparar o seu corpo. E em hipótese nenhuma, e aí a segunda forma, em hipótese nenhuma, você deixe de beber água naquele dia. Por quê? Ah, Bia, beber água evita a crise de ansiedade? Não. Mas se você ficar desidratada, a desidratação, ela intensifica os sintomas da ansiedade. Então, ou seja, lembra que a forma é evitar a crise? Então, se beber água é uma forma de se manter hidratada, e aí você evita a desidratação e logo não corre o risco de piorar os sintomas, então esse é o segundo ponto que você não pode deixar passar despercebido no seu dia ali, quando você estiver se percebendo dessa forma. E aí, o terceiro é, lá naquele dia, já tem os 2 aqui, iniciar o seu dia fazendo um exercício respiratório. Ou, não só na hora de acordar lá, por exemplo, você acordou, faz lá já um exercício respiratório, como também você pode fazer no decorrer do seu dia. Lá, fazer pequenas pausas para fazer essa respiração. Inclusive, hoje, de tarde, eu vou postar um vídeo ilustrando... um novo vídeo, na verdade, eu sempre tenho o hábito de publicar aqui para vocês ensinando a fazer esses exercícios respiratórios, porque é um material de utilidade pública. Então, vocês podem se basear nesse vídeo que eu vou publicar mais tarde depois, mas você pode fazer esses exercícios respiratórios várias vezes no decorrer do dia, nas quantidades, inclusive, que você sentir necessidade, porque a respiração é um ansiolítico natural, né? Então, ou seja... Sabe aquela medicação que todo mundo vem e gosta do medicamento, né? Nada contra para quem precisa, mas para quem não precisa, eu sou contra, literalmente, gente. Medicação é para quem precisa. Você não precisa ficar ingerindo o seu corpo de medicação, sendo que você pode ter estratégias mais simples e naturais. E a respiração, ela é uma ótima ferramenta para você aliviar. Lembra do que eu estava explicando aqui da atividade física? A respiração vai te ajudar também a trazer esse ar. Lembra do sintoma de falta de ar? Isso acontece porque você respira rápido e esse respirar rápido não deixa o oxigênio circular ali de uma forma significativa, de qualidade no seu corpo, e aí vai causando aquele estresse também. Então, lembra que a gente não quer que seu corpo fique estressado? Então, esse é o terceiro ponto para você evitar. O quarto é...
Procure, no decorrer daquele dia, ter mais contato com objetos ou coisas ligadas à natureza. Você pode colocar um som, uma música, um som ambiente de água, de cachoeira, de mar, de pássaros cantando. Ou se você mora num lugar que você pode ter contato com a natureza, se você está num lugar que você pode olhar para a janela, para o céu, de qualquer lugar que a gente está, a gente pode às vezes olhar para o céu. Vá ter contato com essa natureza, com esses exemplos que eu te dei, porque isso desperta também em nós uma sensação de bem-estar. Sem falar que isso é uma forma também de você afastar aqueles pensamentos negativos que também são grandes responsáveis por causar as crises de ansiedade. Então aqui já foram 4. E o quinto, quando nenhuma dessas daqui estão realmente trazendo o efeito que você quer, mas lembre-se que você pode usar elas juntas, nunca use só uma, tá? Visto que eu tô te dando 5 formas aqui, use as quantas você puder ali diante da situação para você evitar. Mas a quinta é que você procure comunicar-se com alguém. Ah, Bia, mas eu vou chegar para a pessoa e dizer que eu tô com crise de ansiedade ou que eu acho que eu estou tendo, que eu vou ter uma crise de ansiedade? Não. Para conversar. Chega lá simplesmente, puxa um assunto e se inteira ali num assunto diferente, liga para alguém, procura realmente desviar o seu foco da ansiedade. Porque quando uma pessoa começa a ficar nervosa, quando ela chega para mim, ela fala, eu tô nervosa. Aí o foco dela tá onde? Tô nervosa, vou ter a crise. E aí, obviamente, o corpo vai caminhar para o problema, né, gente? Então, sempre não esqueçam disso. Quanto mais a gente foca num problema, mais ele se aproxima da gente. Então, se a gente está vendo um problema e que a gente, no momento, talvez não tenha condição de lidar com ele, então vamos desviar, né? Vamos focar em outra coisa. E essas 5 formas são formas simples, se você percebeu, simples, que qualquer pessoa pode fazer, que cabe ali você, uma organização, mas pense nisso como um momento em que você vai se dedicar para ti. E essas formas, elas vão realmente poder te salvar de uma crise de ansiedade aguda que eu vi falando durante a live. E aí você me pergunta, Bia, tudo isso que você falou, essa forma que você ensinou aqui a gente de como evitar uma crise de ansiedade, é a mesma coisa que você faz em consultório? Não. Por quê? Isso que eu falei é uma forma que você pode evitar ali no seu dia a dia a ter uma crise de ansiedade. Estou te ensinando a identificar. Meu papel como profissional é te ajudar a identificar. Lá na psicoterapia com os meus pacientes, eu trabalho na identificação da origem, né? Aqui a gente está falando sobre hipóteses, né? Eu em nenhum momento estou acompanhando a pessoa que está aqui na live e falando assim, ó, isso que você está sentindo é por conta disso, que aí o seu mecanismo inconsciente age dessa forma. Lá na terapia, com os meus pacientes, a gente trabalha na origem, então, ou seja, eu vou identificar o que realmente causa a ansiedade dela, da onde vem e o porquê que aquilo tem tanto controle sobre ela, a ponto dela não conseguir controlar aquilo. Identificando a origem, a gente parte lá, eu profissional com a minha paciente, a gente parte para o passo de vamos ressignificar, vamos passar para o passo de vamos aprender a controlar essa emoção. Então, qual é o objetivo lá dentro da psicoterapia? É levar o paciente a tomar controle sobre aquela emoção que é tão forte sobre ela, mas que sim é possível ela conhecendo a origem, criar domínio e vir a controlar suas crises de ansiedade, né? Então, a diferença lá é um processo muito mais aprofundado, individual, obviamente, porque cada pessoa vai ter uma relação com a sua ansiedade muito diferente. Então, só explicando aqui, porque pode ser que eu receba essa pergunta, inclusive já recebi em outras lives, tipo, isso que você está falando nas lives é o mesmo que você faz na terapia, né? E visto o tema, eu imaginei que poderia surgir, então já estou aqui explicando para vocês. Mas, se por acaso você quiser saber melhor como é que funciona esse processo, de uma forma simples que eu expliquei, de como funciona o tratamento da ansiedade em psicoterapia, me chama no direct que vai ser um prazer te explicar como é que vai funcionar o seu próprio projeto, né? O projeto, né? Não deixa de ser um projeto. O seu processo ali no tratamento e controle da ansiedade. Cada um tem o seu, então por isso que eu vou me dar a oportunidade de conhecer um pouco da sua história. Mas e aí, me contem, fez sentido para vocês? A Lu falou, adorei as dicas, Amanda, muito verdade. Deixa eu puxar aqui um pouquinho.
Vamos lá, Bruno. O simples nem sempre é óbvio, principalmente pra mim, que estou sempre pensando no máximo, sem lembrar que é de pouco em pouco que se melhora. Exatamente, exatamente. Ansioso quer voar em mim quando eu faço pros meus pacientes. É o fácil, é o mais simples, né? E é assim que funciona. Olha, é uma coisa simples, óbvio, mas que nem sempre praticamos. Beber água parece tão fácil, mas tornar em hábito a hidratação nem sempre é fácil e automático. Exato, exato. Mas nada, isso é questão de aprendizado, né? Tudo faz parte de um aprendizado, então você pode pegar esses 5 pontos que eu fui ensinando vocês aqui e com o tempo vocês vão conseguindo colocar em prática, vai ficar mais automático. E aí vocês vão poder me mandar um direct falando, Bia, eu coloquei em prática aqueles pontos que você ensinou na live e eu consegui identificar que eu estava ansiosa e não vinha sofrer com crise de ansiedade. Aí eu vou ser a psicóloga mais feliz do mundo, porque eu estou cumprindo com o meu papel, com o meu objetivo, não é? Então aí é tão bom quando a gente recebe esse feedback, então eu quero ouvir vocês falando depois pra mim. Então vamos lá. Sim, Patrícia, sim. Henrique e Kátia, maravilhoso, tudo que você falou, amei. Que bom, gente, que bom. Então, essa de fato era a mensagem que eu queria passar para vocês. Então, as 5 formas tá na mão de vocês. Vocês têm o poder de usar disso como vocês quiserem. Mas use pro bom, né? Pro lado bom. E seguimos, né? Seguimos. Mais uma live concluída com sucesso. Então, de fato, não deixe, inclusive, essa live vai ficar gravada. Então, para quem não pôde assistir desde o início ou que chegou em alguma metade aí da live e saiu, saiba que ela vai ficar gravada. E aí, quero, inclusive, convidar depois, deixar aí seu maior aprendizado, né? Eu vi que vocês disseram aqui que gostaram, né? A Jéssica, Bia, você é ótima, dicas valiosas. Que bom, obrigada, querida. Obrigada, Lu, obrigada a vocês. E aí, vocês me deixam aqui nos comentários qual foi o maior aprendizado. Qual foi aquele ponto, aquela frase que você falou, nossa, isso eu vou levar, porque realmente fez muito sentido. Que eu vou olhar todos, certo? Um beijo pra vocês, ótima sexta-feira, bom descanso e até a próxima live, queridos. Tchau, tchau!